porque o day trade virou polêmico no Brasil, né? Porque as mídias elas não favorecem as pessoas aprenderem day trade porque falam mal do day trade, falando como se o problema fosse o day trade. Curso Vencendo na Bolsa. Quer aprender a investir? Clique no primeiro link da descrição. Day trade significa comprar e vender no mesmo dia, né? E o mais rápido possível, de preferência, porque ninguém quer ficar sofrendo lá com a volatilidade do mercado. Acho que primeiro é importante da gente reforçar isso aqui. Mas o que acontece, né? Muita gente acaba entrando no day trade do jeito errado, então é importante também da gente dizer, porque as pessoas não estudam e daí elas entram no mercado financeiro como kamikaze, né? Como se estivesse num cassino. Então, eu vou comprar, vou vender? Não, mas eu vi o fulaninho, nossa, eu vi lá nos stories da Carol, ela ganhou 5 mil reais em 2 minutos operando, então eu vou fazer isso também, porque deve ser fácil. E daí as pessoas não estudam do jeito certo, né? Então, acho que o primeiro ponto de dizer que todas essas notícias que acabam saindo sobre esse mercado, elas não deixam muito claro quem estudou de verdade. Quem de fato. Porque como não tem uma. Você não tem uma prova para ser um day trader. Você não precisa passar, tirar uma certificação nem nada. Você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro e você começa a operar. Então você não tem como avaliar o conhecimento que essas pessoas têm. Então acho que é legal de dizer isso. E muita gente até às vezes confunde, fala: "Nossa, Carol só fala de day trade". Não é isso. É porque eu contrato gente para operar day trade do meu dinheiro. Então Sim. a pessoa que eu contrato, ela não pode montar posição. Ela é iniciante, ela não vai montar posição. E para montar uma posição de longo prazo, vamos lá. Você não fica mexendo na tua carteira o tempo todo, né? Não, Você vai lá o todo tipo senão compra, vende? você fica louco também, fica o dia inteiro no home broker, você não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. Então, e não é nem essa questão, é a questão que não, se você tem um investimento de longo prazo, vamos pensar que é para tua aposentadoria, você tá focado em dividendos. Não tem nenhuma lógica você ficar comprando e vendendo várias vezes. A compra e a venda pro day trade é para surfar essa alta e baixa que acontece todos os dias. Então, é importante, né, da gente destacar aqui que para eu ter um time, eu não preciso de um monte de gente para fazer investimento de longo prazo. Eu consigo ter poucas pessoas olhando essas carteiras e montando a carteira. E agora, no day trade, não. Eu preciso de muito mais gente, porque as oportunidades são inúmeras. E todos os dias acontecem. Então, por Sim. exemplo, se eu tô aqui gravando com vocês, eu não tô operando, certo? E se eu não tô operando, o meu dinheiro poderia estar rendendo mais. Então, por isso, eu contrato pessoas para ficarem olhando essas oportunidades que eu não tô vendo naquele momento, ou que alguém do meu time e tudo mais. E daí, o que a gente fez? A gente criou justamente toda uma didática para que as pessoas pudessem aprender a operar o day trade para operar com o nosso dinheiro, sem risco para elas. Então, quando a gente fala bastante sobre esse assunto, não é porque o mercado financeiro só day trade. Não, ele é a pontinha do iceberg. Na verdade, na minha opinião, é o mais fácil de explicar. Porque você não precisa explicar sobre balanço, você não precisa explicar sobre dividendos, nada. Você vai explicar basicamente, ó, compra barato e vende mais caro. Vende caro e compra barato. Isso é day trade. Então é fácil de você explicar a dinâmica do mercado, começando pela porta do day trade. Só que depois que você explica o day trade, você vai explicar o position trade, o swing trade, todas as possibilidades que as pessoas têm de surfar o mercado financeiro, né? Carol, me fala uma coisa, falando em polêmica, porque sempre tem uma polêmica, saiu, né, em revista, day trade é cocaína, sai enfim, muitos fatos sobre isso. Pesquisa da GV, que é muito respeitada, 1% dos day traders ganham dinheiro, o resto não. O que você tem para falar sobre isso? Bom, a primeira coisa, como, né, eu sempre afirmo, né, a pesquisa ela precisa ser, óbvio, ela é respeitada e a FGV não tem nem questionamento a respeito disso. Mas precisa entrar mais no detalhe. Essas pessoas que estão fazendo day trade, qual é o conhecimento que elas têm? Acho que a primeira coisa é essa, né, de você justamente ter um processo onde você consegue avaliar o nível de conhecimento que tem, porque daí essa pesquisa ela vira de algo que só critica para algo que colabora com uma evolução. Porque daí eu posso dizer, olha, eu preciso ter esse tipo de conhecimento para que eu possa ter esse sucesso. Então, se 1% teve sucesso, primeiro que não é impossível, porque se tem alguém que teve sucesso, ele pode ser feito. É o que eu penso em relação ao empreendedorismo. Então, é a mesma coisa que eu pensei quando eu fui correr maratona. Quantas pessoas correm maratona? Menos de 1% da população. E daí, quantas pessoas correm? Muitas pessoas tentam correr, muitas pessoas desistem de correr, muitas pessoas se machucam correndo. E eu tô comparando isso por quê? Porque quando eu vi, né, a primeira maratona que eu me inscrevi foi a de Miami, 25 mil pessoas numa maratona, se inscrevendo pra correr uma maratona, você fala assim, cara, se tem tanta gente assim que corre, não deve ser tão difícil assim. É possível fazer. Mas o que eu preciso? Ah, eu preciso ter um treinador, eu preciso acordar e treinar direito, eu preciso dormir direito, eu preciso me alimentar direito. Então, uma combinação de coisas que vão fazer eu ter sucesso.
No caso da pesquisa, ela não vai muito a fundo de qual nível de conhecimento que essas pessoas têm, como a gente já falou, porque não existe uma certificação para day trade. Você pode simplesmente abrir uma conta e você sair operando. Diferente de você como gestor. O CGA é uma certificação e ele consegue filtrar quantas pessoas de fato estudaram e se elas estão preparadas. E isso não quer dizer que todo gestor vai ter sucesso. Vamos considerar aqui também que isso não significa, mas ele tem o mínimo de conhecimento e o mais importante é isso, é para ele não quebrar, para ele não fazer besteira. Então a primeira coisa que precisa ser ensinada quando a gente fala em day trade é a gestão de risco. Qual é o dinheiro do day trade? O dinheiro do day trade não é você vender a tua casa, né? Vendeu a mãe, papagaio e periquito, colocou na bolsa e vai operar day trade enlouquecidamente sem ter nenhum conhecimento. Então o day trade ele tem sucesso desde que você tenha aprendido e desde que você tenha uma gestão de risco. E outro ponto que pra mim, assim, também precisa ser falado, cara, é que, pô, parece uma velha falando, mas na minha época não tinha simulador. Você não tinha como treinar no mercado antes de você ir pro mercado real. Você tinha que abrir uma conta, colocar dinheiro e etc. e testar o mercado. Hoje não, você tem um simulador. Você treina com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade e sem atraso, como a gente já falou aqui. Eu até brinco, né? O processo seletivo que a gente montou na Atom protege pessoas. E protege de quem? Delas mesmas. Porque o problema não é o mercado, é quem tá atrás do mercado. É a pessoa que toma a decisão. Eu nunca vi alguém que não tá operando na bolsa perder dinheiro, né? Então eu nunca vi alguém que não faz o day trade, que não sai comprando e vendendo sem ter o conhecimento, perder dinheiro. Então é importante de dizer que assim, a pesquisa ela é respeitada, mas ela não tá ajudando a ir pro nosso crescimento. Ela não tá ajudando o brasileiro a evoluir e ele aprender o jeito certo de fazer. Eu acho que todo dado que você traz, ele precisa primeiro ser interpretado. Se eu falar para você, taxa de juros 10%, é bom ou é ruim? Depende. Depende qual é a situação do país, depende por quê, depende de onde ela veio, se antes ela era 20 e agora tá 10, depende se antes era 2 e agora tá 10. Então, ou seja, toda referência ela precisa ser analisada. Então, antes, quantas pessoas perdiam dinheiro, quantas pessoas perderam agora, quantas pessoas fizeram curso e quantas não fizeram. Então, acho que a gente só precisa respeitar os dados para que eles possam ter interpretações melhores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto a ser observado é que também nessa pesquisa foi falado que, né, as pessoas não ganhavam nem R$300 por dia. Eu não sei, mas eu acho que assim, as pessoas precisam lembrar que a grande maioria dos brasileiros não ganha isso, ainda mais considerando poucas horas. Porque a bolsa, diferente do trabalho, né, da maioria dos brasileiros, ela fecha. Você não tem final de semana, você não precisa trabalhar de final de semana, não tem hora extra. Então, ou seja, você opera na bolsa, acabou, 5 horas acabou e não tem mais nada. Então, se a pessoa faz day trade, ela trabalhou ali das 9 às 5, no máximo. E a maioria das pessoas que fazem day trade operam 1, 2 horas, às vezes na hora do almoço delas. Então, acho que é esse tipo de dado que eu não concordo, né? Que eu acho que ele precisa ser dito, que ele precisa ser destrinchado para avaliar melhor o quantas horas as pessoas estão fazendo isso, quanto de conhecimento elas têm. E daí, reforçando, tá, mas então se existe esse dado, então eu vou ignorar o day trade e nunca mais vou fazer ele? De novo, eu acho que não. O day trade é simples para você aprender, é uma porta de entrada. Hoje você tem aí a possibilidade de operar com o nosso dinheiro sem risco para você. Isso acontece no mundo todo, tá? A gente não inventou a roda. Nos Estados Unidos são 8 mil empresas como a minha. Aqui no Brasil que a gente é novidade. Mas, ou seja, quando você aprender que o day trade é uma ferramenta para você acessar a bolsa, você vai aprender o swing trade, o position trade, você vai abrir as oportunidades que você tem. Então é importante de dizer que essas polêmicas, elas são saudáveis para levantar o assunto, mas elas precisam ser questionadas. Elas precisam ser levadas em consideração. O que eu faço para que, então, eu não tenha esse prejuízo? Então, eu preciso de uma gestão de risco, eu preciso aprender, eu preciso operar primeiro em uma outra empresa. É igual empreender. Empreende primeiro no CNPJ do outro. Começa por onde você tá. Você não precisa sair abrindo CNPJ. Então, você empreende com alguém e depois você abre o seu. E esses dados são bem comuns em todas as áreas. Quando você fala de empreendedorismo, 80% das empresas quebram em 2 anos. Então, ou seja, a gente não está falando de um número exclusivo do mercado financeiro. A gente está falando de um número que acaba sendo um reflexo de como as pessoas têm de disciplina em todas as áreas da vida dela. Seja no esporte, seja na saúde, seja no empreendedorismo.